questão número 12 do exame para o Colégio Naval em 2018 para a turma de 2019. O tema: semelhança de triângulos. Olá a todos. Nesta questão se explora a relação de semelhança entre triângulos retângulos. Entretanto, o enunciado da questão é questionável e, salvo melhor juízo, deveria ser objeto de recurso ao Comitê de Seleção do Colégio Naval. Vamos apresentar agora o enunciado, seguido da justificativa com os meus comentários. Enunciado da questão número 12. Observe a figura a seguir. É dado o projeto de um palco apoiado no chão. O palco tem 2,4 metros de altura e existe uma distância de mobilidade do artista no palco de 5 metros. Existe também uma grade de segurança afastada de metros da ponta do palco. A figura, então, exibe um esboço da visão lateral do projeto de construção de um palco para um evento na cidade de Angra dos Reis. Para simplificar, o projeto irá considerar que a altura de uma pessoa é 1,60 m. Do chão ao piso, o palco terá 2,4 metros de altura e os 5 metros em destaque no palco é a região em que o artista, em pé, pode se deslocar durante seu show. A grade de segurança é colocada a uma distância d do palco, de modo que uma pessoa em pé, encostada nessa grade, consiga ver ao menos a metade da altura do artista, em qualquer lugar dos 5 metros destacados no palco, se o artista estiver também de pé. Nestas condições, o valor de D está no intervalo. São dadas 5 alternativas de resposta, todas elas constituem um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então, a alternativa A, entre 0 e 2, aberto em 0, fechado em 2. Alternativa B, entre 2 e 4, aberto em 2, fechado em 4. Alternativa C, aberto em 4, fechado em 6. Alternativa D, aberto em 6, fechado em 8. E a alternativa E, D, está situado no intervalo aberto em 8 e fechado em 10. Começa pela análise da visibilidade do artista no palco. É dado o seguinte esquema: temos aqui o chão no qual está apoiado o palco. A altura do palco é 2,4 metros e existe uma distância de mobilidade do artista no palco até 5 metros. Ou seja, o artista pode se deslocar da ponta do palco até 5 metros. A grade de segurança está afastada de metros do palco. Então, se nós considerarmos como aponta o enunciado, qualquer pessoa ou artista tem 1,60 m, uma pessoa encostada na grade está representada aqui, 1,60 m. E a distância máxima que o artista pode se deslocar no palco é 5 metros para dentro do palco, digamos assim. A visibilidade dessa pessoa em relação ao artista é dada se construirmos uma visada da cabeça da pessoa até o artista, o corpo do artista. O enunciado do problema explica que a visibilidade não é necessariamente total, é de X. Portanto, se X metros do artista é enxergado por uma pessoa encostada à grade de segurança, 1,60 m menos X fica cega, não é enxergado por essa pessoa. Ora, vamos construir 2 triângulos. Primeiro triângulo, um triângulo retângulo
ângulo 90 graus aqui, DBA. E outro triângulo retângulo, BCE. Agora as variáveis intervenientes, x será a parte visível do artista. Portanto, y, que é 1,6 menos x, é a parte não visível do artista. A distância D até a grade deve ser tal que 50% do artista seja visível. Portanto, o x tem que ser maior ou igual que a metade do artista, que é 1,60 m. Logo, pelo menos 0,8 metros do artista tem que ser visível quando ele está aqui no limite da distância de mobilidade. Por outro lado, 1,6 menos x menor do que 0,8, ou seja, no máximo 0,8 não será visível, que é a parte cinza aqui do artista quando ele está no limite da distância de mobilidade. Então, esses são os elementos intervenientes. Agora, vamos observar que esses dois triângulos retângulos são semelhantes. Vamos transportá-lo para o próximo slide. Então, eu tenho dois triângulos retângulos, ADB e BEC, com catetos 16 menos x, e o cateto BD será 2,4 metros, que é a altura do palco, menos 1,6, que é a altura da pessoa encostada na grade até a cabeça da pessoa, 1,60 m. Então, 2,4 menos 1,6 é 0,8. O outro cateto do triângulo BEC será 5 metros, que é a distância de mobilidade. E no triângulo ADB, a distância AD será D, que é a distância da grade até o início do palco. Então, a conclusão é que esses dois triângulos retângulos, ADB e BEC, são triângulos retângulos semelhantes, porque têm os ângulos iguais. Então, o cateto menor, 16 menos x, está para o cateto menor do triângulo ADB, que é 0,8, assim como o cateto BE, que é 5, está para o cateto AD, que é D. Resolvendo, então, essa equação, nós temos que 1,6x será igual a 0,8 vezes 5 sobre D, ou seja, igual a 4 sobre D. Agora, como sabemos que x maior ou igual que 0,8, isso é uma restrição, 1,6 menos 4 sobre D é maior ou igual que 0,8. Portanto, D maior ou igual que 5 metros. Portanto, colocado a uma distância no mínimo de 5 metros, permite que o espectador encostado na grade observe pelo menos metade do artista quando esse está no limite do palco. Entretanto, é preciso notar que esses 5 metros serão o valor mínimo para a distância D em metros. Se o espectador tiver situado a uma distância maior do que 5 metros, ele vai satisfazer também a restrição de observar o artista pelo menos metade dele, ou mais. Ele vai observar, na realidade, mais do que a metade. Portanto, satisfará esta restrição. Na minha opinião, então, existe uma inconsistência entre o enunciado e as opções de resposta. Por quê? Os dados do problema implicam que, e isso nós obtivemos, em que a distância até a grade de segurança é maior ou igual a 5, ou seja, 5 metros é uma distância mínima que satisfará a restrição, ou seja, o espectador encostado à grade de segurança
tem que enxergar pelo menos ou ao menos a metade da altura do artista, em qualquer lugar dos 5 metros destacados no palco. Vamos examinar agora o enunciado para fixarmos o requisito e a pergunta. Ou seja, requisito: a grade de segurança é colocada a uma distância D do palco, de modo que uma pessoa em pé encostada nessa grade consiga ver ao menos a metade da altura do artista em qualquer lugar dos 5 metros destacados no palco, se o artista estiver de pé. E simplesmente pergunta: nessas condições, o valor de D está no intervalo. Agora, observem que em nenhum momento foi referido D como uma distância mínima. Na realidade, se uma pessoa estiver a 6, 7, 8, 9 ou mesmo 10 metros, não viola o resultado de D maior ou igual que 5 metros e consegue enxergar o artista dentro das condições favoráveis e especificadas. Vale dizer, as opções de resposta C, D e E seriam igualmente válidas. E por esta razão, eu entendo que esta questão deveria ser objeto de recurso. De uma forma ou de outra, o gabarito oferecido é a opção C. Isso encerra o exercício. Caso vocês queiram fazer alguma consideração em relação a esse problema, utilizem, por favor, o fórum de dúvidas da plataforma EAD e eu lhes atenderei. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima ocasião.